Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Gruda Olho, eu sou a Cris. Eu vou fazer um vídeo diferente. O pessoal perguntou por que voltamos para o Brasil. Hoje eu vou contar tudinho para vocês. E senta, pessoal, que lá vem história. O ano passado, em 2021, mais ou menos entre abril e maio, o Lucas, uma das vezes que ele se machucou no judô, que ele vira e mexe, ele se machucava, era osso quebrado, né? Toda hora, você sabe que judô toda hora machuca. Mas teve uma vez que ele machucou aqui na região da barriga, do lado direito, e ficou roxo. E ele falava que estava doendo muito, muito, muito. Acabamos levando ele numa clínica que tinha perto de casa. A clínica falou assim, olha, por fora não tem nada, só tá roxo. Mas ele falou assim, é melhor a gente pedir uma tomografia para ver se não afetou os órgãos por dentro. O Lucas fez a tomografia no dia. Ele constatou que tinha uma massa branca dentro aqui na região do lado direito. Só que ele falou que essa massa branca não tinha nada a ver com a batida que ele teve do judô. Era coisas diferentes. O que aconteceu? Ele falou, vamos pedir uma ressonância magnética. Aí foi marcado alguns dias depois a ressonância e ele fez. Apareceu de novo a mancha. E o médico falou que já estava com 7 centímetros, já estava grande. É isso aqui, ó. Essa parte vermelha aqui era a mancha que estava aparecendo dentro do lado direito do Lucas. Ele falou, essa massa precisa ser removida. E aqui é clínica, então eu vou encaminhar vocês para um hospital. Fomos gastando o dinheiro. Bom, gente, só lembrando que o que aconteceu foi o ano passado que a gente começou os gastos. E esse ano, em 2022, quando virou o ano do Japão, em março, mudaram as leis. Então, até os 18 anos, você não paga mais hospital, médico, consulta e remédio. Agora é de graça. Só que na época que a gente estava aí, era tudo pago, tá? Pelo Chacai. Então, tinha que pagar os 30%. Aí fomos encaminhados para um hospital grande de Itinomia. Chegando lá, o médico olhou e falou assim que ali não tinha estrutura para atender o Lucas, que ele ia encaminhar para um outro hospital. Aí fomos para o Hospital do Câncer de Nagoya e passamos com o médico lá, um oncologista. Aí o que ele fez? Começou a pedir mais ressonância para ver. E ele falou que não sabia o que era a causa. Aí começou a pedir mais exames. Aí ele fez mais tomografia, mais ressonância de outros ângulos. Cada ângulo que você tira, porque a tomografia é feita em camadas. Então ele foi pedindo e foi fazendo um monte de exames. Fez também um exame de sangue que detecta vários tipos de câncer. E também não deu nada, deu tudo negativo. Chegou uma hora que ele falou assim, a gente tem que fazer PET scan, que é caríssimo aí no Japão. É um exame que detecta desde o fio do cabelo até o dedo do pé. Que na época também foi caro. Foi acho que 33 mil ou 35 mil ienes. Aí o Lucas fez esse exame. Ele queria saber se tinha essa massa branca em mais alguma parte do corpo. Graças a Deus não, era só ali onde estava aparecendo mesmo. Ele falou, vamos fazer biópsia para ver se é benigno ou maligno. E a biópsia, ele ficou internado 4 dias para fazer essa biópsia no Hospital do Câncer. E a gente pagou 80 mil ienes. O médico chegou à conclusão, pelo resultado, que era benigno. E falou pra gente que essa doença, ela era rara e é genética, tipo, é hereditário. E a gente não sabia, né, porque nunca tinha acontecido isso na família. E ele falou que uma das características dessa doença genética são as manchas café com leite. O Lucas só tinha uma. E essa doença, ela fala que tem que ter no mínimo 5 manchas para concluir o diagnóstico. E ele não tinha. Ele só tinha uma nas costas aqui, do lado direito também, por incrível que pareça. Essa doença chama-se neurofibramatose. Não sei se vocês já ouviram falar. E tem 3 tipos, porque aí eu comecei a pesquisar sobre a doença no Japão, para poder acompanhar e saber os sintomas e o que era. Então a neurofibramatose, ela tem a tipo 1, a tipo 2 e a schwannomatose, que é mais rara de todas.
E no caso do Lucas, era justamente essa mais rara, que chama schwannomatose. É um nome complicado para falar, né? Porque é americano, né? Schwannoma. Eles queriam saber porque não fechava diagnóstico e eles achavam que a dor que ele sentia não era por causa disso. Eles quiseram ficar controlando a dor com Loxonin, que é anti-inflamatório para tirar dor. E não tirava a dor dele. Ele falava que não adiantava nada tomar esse remédio. Então, aí o que a gente fez? O médico falava só o acaranai pra gente, que ele não sabia cuidar dessa doença, porque ele nunca tinha visto, só pesquisou também, ele nunca pegou ninguém com isso lá no Japão. Então era super raro, ele nunca tratou ninguém com isso. Aí o que eu fiz? Eu falei pro Júlio pedir para ele encaminhar a gente pro hospital da Universidade de Nagoya, que todo mundo falava pra gente que o hospital era muito bom, que lá tinha os médicos que ia estudar fora do país e não sei o que, bababá, e a gente falou para ele encaminhar a gente para pegar a segunda opinião. Ele deu a carta de encaminhamento para a segunda opinião. Essa carta de encaminhamento custou pra gente 30 mil ienes, tá? É um absurdo de caro essa carta que eles deram. Por isso que eu falo para vocês, já falei no outro vídeo lá, que é tudo pago no Japão. Até a carta que eles dão, que eles escrevem, eles cobram o zóio da cara. Aí fomos pro hospital de Nagoya, falamos com o médico e ele, a primeira coisa que ele veio lá procurar no Lucas era as manchas café com leite. Começou a vasculhar o Lucas e procurar. E eu falei para o médico, só tinha essa daqui que ele tem aqui nas costas. Aí ele falou que não fechava diagnóstico, falou a mesma coisa que o outro. E falou que o que o outro falou, ele também concordava, tal, e acabou. Aí o que a gente fez? Pediu para ele acompanhar, porque lá eu achei que ia ter mais equipe médica para poder resolver. Eu queria que resolvesse logo, porque isso aí já estava correndo uns meses. Abril, maio, junho, foi correndo, né? Julho. E os meses passando e o menino com dor e não se resolvia nada. Falou que tinha que pegar uma outra carta de encaminhamento com o Hospital do Câncer. A gente pediu outra carta para ele, para poder liberar todos os exames que o Lucas fez, que era esses daqui. Os exames que ele já tinha feito lá, que os médicos tinham pedido, que foi um dinheirão aqui nesses exames, para mandar para lá a documentação. Aí eu paguei tudo isso aqui que você tem que pagar. Aí chegando lá, o médico começou a acompanhar ele. Nisso, depois da biópsia que ele fez, o negócio começou a crescer. Quando fez um outro exame mais recente, de 7 já estava para 8 centímetros. Aí no outro já tinha crescido de novo, da última vez já estava com 12 centímetros. Então, cada vez o negócio estava crescendo. Porque depois que você faz a biópsia, uma vez que dá a beliscadinha lá, que ele dispara. Então, ele começa a crescer mais rápido do que o normal. E um médico falou que estava em um lugar difícil de mexer, que tinha que esperar para ver, né? Aquele negócio de japonês, de ficar esperando e vai vendo, vai observando, que não fecha diagnóstico. Aí ele receitou o tal do Pregabalin, que é um remédio muito conhecido para quem tem essa doença. Mandou o Lucas tomar, o Lucas começou a ficar dopado só com sono, que o negócio é sossega-leão, faz você dormir o dia inteiro. E foi assim, toda vez que ia lá, pedia exame e depois ele falava assim, ah, quer mais remédio? Parece que é um comércio de remédio lá no Japão. Quer mais Pregabalin, quer mais Loxonin, você quer mais não sei o que, quer, sabe? Ele já receitava de tonelada remédio, de pacotão mesmo, pra gente levar embora, pra tipo, ficar 2 meses tomando aquilo, sabe? Sendo que não tirava a dor e não fazia efeito, só deixava a pessoa dopada, dormindo. Quando foi a última vez que a gente foi no médico, que foi várias vezes, né, indo e voltando e passando no pronto-socorro com dor e vai e volta nesse lenga-lenga. Quando foi em fevereiro desse ano, peguei e levei uma Tsuyako junto. Foi uma moça lá que a gente contratou, porque eu falei, o Júlio não fala, às vezes não fala tudo que eu queria que ele falasse, e ele falava que termos médicos também era difícil de entender, então eu chamei a mulher para conversar. E nesse dia, pessoal, o médico só falou coisa ruim para nós, sabe? Coisas horríveis. Isso foi no
comecinho de fevereiro, acho que foi dia 2 mais ou menos. Aí o médico falou pra ela que era inoperável, não dava pra operar o Lucas, que tava num lugar ruim, que se operasse ele ia ter que cortar o nervo dele, ele não ia andar mais, não ia mais urinar, não ia mais evacuar por conta, ia ter que usar bolsa de colostomia, que ia ficar um inválido numa cadeira de rodas. Foi isso que ele falou pra gente, sabe? Então ele foi falando isso, que não dava pra operar, que tinha que ficar assim. E a única coisa que ele ia fazer, se o Lucas parasse de andar, ele ia tentar mexer. Enquanto ele estivesse andando, ele ia deixar desse jeito. E também, pessoal, o Júlio sempre falava quando a gente passava nos médicos, e a própria Tsuyako, no dia que ela foi junto, falou que o médico não estava dando muita atenção pra gente. Tipo, ele estava meio que discriminando porque a gente é estrangeiro. Tipo, ele tratava a gente meio com desprezo. Tipo, pra você não querer mais ficar lá e, tipo, vazar dali e ir embora logo. Aí isso aí foi a gota d'água pra mim, né? Porque o Júlio ainda queria que a gente ficasse mais um pouco lá. Eu falei que não, eu falei chega, pra mim já deu. Aí o que eu fiz? Eu comprei a passagem e vim embora, cheguei aqui dia 5 de fevereiro. Eu fui lá em Nagoya, comprei na agência, que eu já até falei aí no outro vídeo. Preparei tudo, o exame de Covid que precisava fazer, o homem marcou pra mim 1 ou 2 dias antes de nós embarcar. Fui na imigração, peguei o reentre, que sai na hora. Resolvi tudo assim, vapt-vupt, pra poder vir embora. E graças a Deus, aqui no Brasil, de fevereiro que a gente começou a procurar médicos, né? Porque a gente estava sem convênio aqui no Brasil. Então teria que arriscar no SUS. Aí foi aí que eu fui no posto de saúde conversar com a assistente social. Aí ela marcou no mesmo dia para falar com o pediatra, para o pediatra dar um encaminhamento, um neurologista aqui na Moca, para passar com a neuro. Aí fomos lá no neuro, né, uma neuro muito boazinha. Aí ela falou, esse caso do Lucas, não adianta remédio nenhum, ele tem que ser removido. Ela falou, eu vou pedir um encaminhamento para você passar num hospital de oncologia ou de neurocirurgião. E ela falou, pode ser que demora para chamar para marcar para vocês, porque a fila do SUS é grande. Se acaso ele sentir dor muito forte, aquelas crises de dor que às vezes dava nele, que ele ficava ai, 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 você tenta correr com ele num hospital na emergência. E nisso, pessoal, demorou mesmo para chamar essa ligação. E nesse meio tempo, o Lucas teve crises de dor, que ele ficava falando que doía e a dor não passava e tipo, parece que tava dando agulhada nele. Aí foi numa dessas crises, a gente correu com ele no Hospital Santa Marcelina de Itaquera. E entramos na ala de emergência. E como ele era menor de 18, ele foi para a ala de pediatria. Eles pediram exames de tomografia, dessa parte aqui das costas, aqui, né? Ele fez acho que umas 4 tomografias no mesmo dia lá dentro do hospital. Tudo pelo SUS. Os médicos viram que tinha mesmo essa mancha branca, que eu expliquei para eles, que a gente veio do Japão, e ele já foi detectado lá que era um schwannoma. O médico do PS falou assim, olha, então você leva ele para casa. Ele falou, não adianta deixar ele aqui, amanhã cedo você retorna que eu vou chamar a chefe dos neurocirurgiões. Foi aí que voltamos lá e conhecemos a doutora chefe da neurocirurgia pediátrica. E ela viu mesmo, ela já conhecia, ela sabia os sintomas disso, ela sabia que afetava os nervos periféricos, tal. Ela falou, eu vi que ela manjava do negócio. E ela falou assim, você vai marcar e vai passar com a gente pelo AME. Aí foi nisso que a gente conseguiu entrar e começar a passar com ela na consulta do AME. E aí durante o tratamento foi tentado outros medicamentos, né, até conseguir a cirurgia, como o pregabalin, que não deu certo, o gabapentina, carbamazepina, tramadol.
Só que o que faz menos, assim, efeito colateral é o gabapentina, mas mesmo assim, pro caso dele, não tirava totalmente a dor. E no desenrolar, a gente acabou parando no Tuca, onde trata as crianças com câncer infantil. Aquilo, por sinal, é muito bom. E o Lucas começou a fazer acompanhamento lá de tudo. Eles começaram a fazer vários exames de novo, check-up. Só que os exames do Japão que eu trouxe não adiantou nada. Eu falei para eles que eu tinha todos os exames, tinha PET scan, tinha a biópsia, mas não deu certo. Por quê? O programa que é usado no Japão para ler é diferente daqui. Então os médicos não conseguiam abrir isso aqui. Não conseguiu rodar nada. Não valeu de nada isso aqui. Teve que refazer tudo de novo. Os exames aqui no Brasil de ressonância pelo SUS tem fila grande de espera, mesmo com o sistema CROSS, é o pessoal que passa na frente, tem problema de saúde mais grave, câncer, eles, né, têm um certo privilégio, que esses exames aqui eu fiz tudo particular, que foram várias ressonâncias. Aqui no Brasil é mais ou menos 550, 600 reais cada ressonância, fora o contraste, que todos foram feitos com contraste, e o contraste é na faixa de 220, 250 reais. Mas a gente pagou para poder levar para os médicos logo, para eles verem o resultado. Eu tinha trazido a lâmina da biópsia, né, porque o resultado estava aqui dentro, não tinha como ver. O oncologista pegou e falou, dá essa lâmina que eu vou pedir pro patologista revelar ela de novo para ver a consistência, se é benigno ou maligno. Graças a Deus ele conseguiu refazer, né, o exame da lâmina e constatar que era o schwannoma mesmo. E nisso esse negócio já estava crescendo, já estava com 12 centímetros. Aí depois fez um outro exame e já estava com 14 centímetros. E aí ele encaminhou a gente para um oncologista de adulto, porque ele falou que não tinha como deixar o Lucas na ala infantil do hospital, porque ele é muito grande, né? Ele já tem 17 anos e ele é alto. E não tinha como acomodar ele, né, nas camas. As camas são pequenas, né, de pediatria. Então ele encaminhou para um outro amigo dele, né, um oncologista de adulto lá do hospital também, que foi o responsável, e fez agora no dia 28 de junho a cirurgia do Lucas para remoção. E correu tudo bem, apesar de ter sido uma cirurgia bem grande, ele não ficou com sequela nenhuma, do jeito que aquele médico do Japão falou pra gente. O médico daqui, ele sabe mexer, ele sabe fazer, ele já entendia disso, que eles já parece que são mais estudados do que os de lá, porque os de lá só sabia falar o Akaranai, que não sabia nada pra gente. Gente, esse aqui é o Lucas, ele já fez a cirurgia e está bem, pessoal, ó. 2 semanas de pós-operatório. Levanta um pouquinho pro pessoal ver que você tá andando, né? Ele fez a cirurgia, ele tá andando. Tá usando a cinta para segurar os pontos, né? E tá bem, ó, firme e forte. Foi assim, pessoal, que nós viemos. Então chegamos aqui em fevereiro. E aí em junho o Lucas já foi feita a cirurgia. Então, tipo, foi questão de 4 meses de Brasil. O Lucas fez a cirurgia pelo SUS. Por incrível que pareça, né? Foi um milagre. Sendo que muita gente fala mal aí do Brasil e do sistema SUS. Mas a gente conseguiu. Porque se eu fosse pagar, eu não teria condições. Porque lá no Japão tinha aquele sistema em branco que a gente ia usar para poder fazer a cirurgia lá. O Júlio já tinha até pedido no escritório do Shakai Hoken que se precisasse a gente ia usar para ele fazer a cirurgia, e eles não quiseram fazer e ficou só enrolando. E aqui eu também conversei com alguns médicos antes de vir para o Brasil, e esse tipo de cirurgia no particular ia sair em torno de 80 a 100 mil reais, e eu não tinha esse dinheiro para pagar, que é um valor muito alto, e eu não tinha. E eu vim na fé e na coragem, né? Eu falei, vamos arriscar tudo e vamos embora, né? Mesmo sem dinheiro, assim, sem esse dinheiro para fazer a cirurgia. E graças a Deus, ele colocou pessoas boas no nosso caminho, os anjos, né?
e deu tudo certo. Então foram ótimos médicos, uma equipe médica muito boa que atendeu ele e continua fazendo acompanhamento, né, com o médico, a cirurgia dele é recente, ainda está em fase de cicatrização, mas ele está super bem. Então, às vezes, o dinheiro lá no Japão você tem para pagar, era caro, a gente pagava os exames dele, por mais caro que seja, porque a gente trabalhava e guardava, né? Se eu não conseguisse pelo SUS, eu estava pensando em fazer aquela vaquinha online para arrecadar esses 80 mil a 100 mil reais daqui para poder fazer a cirurgia, mas não precisei disso. Se você tiver manchas café com leite, alerta, porque é uma doença silenciosa. Geralmente as características dela só começam a partir dos 30, 40, 50 anos. E o Lucas já com 17 já teve sintomas de dor. E quando ele nasceu, essa mancha já era de nascença e os médicos também nunca falou nada, porque naquela época não se falava muito da neurofibromatose. Hoje em dia, os médicos que atendeu ele falou que os próprios pediatras, quando o nenê nasce, eles já reviram o nenê tudinho para ver se tem manchinha. Eles já procuram as manchinhas e naquela época não tinha nada disso. Vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês quiserem saber mais sobre essa doença, eu tenho aqui tudo, porque eu pesquisei para saber sobre os sintomas, né, como que é, como que não é, para mim poder entender também. O vídeo ficou meio longo, né, mas não teve jeito, eu tinha que falar.